Hoje eu vou falar sobre dor e também sobre prazeres. Eu gosto muito da definição do Spinoza, que vê a dor como uma espécie de tristeza que deriva da transição de uma situação melhor para uma pior. E define também o prazer como uma alegria que deriva da transição de uma situação pior para uma situação melhor. Essa definição ela é muito forte no sentido de dar muita ênfase à palavra transição. Então a dor, por exemplo, ela é muito forte na transição, quando o indivíduo tem uma determinada situação, tem uma determinada posição, tem uma determinada condição até física, de saúde, ou posição profissional, financeira, e perde esta condição. Quando o indivíduo perde, ele sofre uma dor muito grande. Mas a dor, ela é basicamente só durante a transição. Depois existe uma acomodação. Então a gente vê uma pessoa que, por exemplo, teve um acidente de automóvel, ficou paraplégica, vai para a cadeira de roda, a gente tem uma impressão de quando olha para ela, coitada, como ela está mal, sofrida na cadeira de roda. E o que costuma acontecer na prática não é isso, quer dizer, durante o período em que o indivíduo que era são, adoece ou tem esse acidente e fica paralisado, então tem um período aí, vamos dizer, 3 meses, 6 meses, 1 ano, de grande sofrimento, até que o indivíduo se acomode à nova condição. Depois que passa a transição e o indivíduo se acomoda, ele acaba se habituando naquele contexto, ele acaba, vamos dizer assim, voltando a ter uma razoável serenidade mesmo na cadeira de roda. A gente às vezes olha de fora, vê a pessoa na cadeira de roda, fica muito entristecido, puxa, como ele deve estar sofrendo. Ele não está mais sofrendo desse jeito, ele só sofre na transição. A pessoa que adoece, a pessoa que perde posição profissional, financeira, é sempre na transição o grande sofrimento. Depois existe uma acomodação a um outro patamar e as pessoas passam a viver de acordo com aquilo ali, sem nenhuma grande euforia, evidentemente, mas aquela dor mesmo, ela acontece na transição. A mesma coisa acontece com os prazeres, então seria ingênuo imaginar que a gente possa ser permanentemente alegre, prazeroso ou feliz, porque acontecem muitas coisas boas para a gente, porque é sempre só na transição. A felicidade ou a alegria existe só na transição. Então o indivíduo está doente, né? Ele fica saudável, ele fica muito feliz durante essa transição de doença, que é um estado ruim, para a saúde, é uma transição muito boa e naturalmente ele fica muito feliz com a saúde 1 dia, 2 dias, no 3º dia ele já esqueceu que ficou doente, ele já se acomodou à nova realidade da saúde e para de ser uma pessoa feliz porque tem boa saúde. Então é só na transição que acontece essa alegria e essa felicidade. A mesma coisa acontece com a fome, com a sede, a gente está mal porque está com fome, a gente come, tem aquele prazer enorme de ter comido, acabou de comer, passa um tempinho, a gente se acomodou a essa nova condição, sem fome e já não experimenta mais tamanho prazer. Então, esses prazeres que derivam do fim da dor, são prazeres que o Schopenhauer, que é um filósofo alemão do século XIX, chamava de prazeres negativos. Prazeres negativos são aqueles que derivam de um momento inicial ruim e que trazem o indivíduo para o zero. Quer dizer, por exemplo, no caso da saúde, ele é um prazer negativo, porque ele depende da existência de um sofrimento prévio, que é a doença. Então, o prazer negativo é esse, que tira o indivíduo de uma situação ruim para o zero, volta para a saúde. O prazer negativo, portanto, seria a resolução de todas as dificuldades e desconfortos físicos, não é? A saúde é um bom exemplo de um prazer negativo, ele depende do fim do sofrimento de uma doença, não é? Se não houver doença, não existe o prazer da saúde. A saúde é, portanto, um prazer de retorno ao estado de equilíbrio, ao ponto próximo do ponto zero. Curioso também pensar e imaginar no amor como um prazer negativo, ou seja, a pessoa sozinha, ela sente um vazio, um desconforto, uma sensação de desamparo, muito desagradável. Então, quando ela encontra um parceiro sentimental, óbvio que esse encontro é extraordinariamente prazeroso, porque ele corresponde ao fim daquela dor do desamparo.
Mas depois, se não tomar cuidado, aquilo mais ou menos rapidamente vira monotonia, vira cotidiano, e é preciso, vamos dizer assim, um esforço permanente de reinvenção da relação para que aquilo seja prazeroso, porque senão ele funciona também como prazer negativo, ou seja, o amor é um remédio para a dor do desamparo. Uma vez resolvida a dor do desamparo, desaparece aquela enorme satisfação, e muitas vezes as pessoas então começam a se sentir até meio entediadas porque esperavam do amor mais do que simplesmente o remédio para aquele desconforto. Evidentemente que existem os prazeres chamados positivos, que são do zero para o mais mesmo, né? Esses não dependem de dor prévia. Então, e muitas vezes eles estão acoplados à resolução de prazeres negativos. Então, o indivíduo está com fome, ele come, isso aqui é um prazer negativo que deriva do fim da fome. Mas se comer uma comida especial, um chocolate, alguma coisa que ele gosta muito, isso aqui acaba acoplando um prazer positivo, né, à resolução da fome. Então resolve-se a fome, é prazer negativo. Mas tem também o deleite gustativo de algum alimento muito especial. No amor é a mesma coisa, você resolve e atenua a frustração derivada, que acaba a frustração derivada vamos dizer, da sensação de desamparo, mas você pode acoplar uma amizade prazerosa, rica, construtiva, com diálogos criativos, etc., entre os parceiros sentimentais, e isso determinar prazeres positivos muito intensos também dentro do próprio fenômeno amoroso. São prazeres positivos aqueles todos que têm a ver com o sexo, por exemplo, porque a excitação e a estimulação e o prazer sexual não dependem de nenhum tipo de dor ou de frustração anterior. Ele está em repouso, de repente encontra um estímulo erótico, e esse estímulo erótico então pode ser gerador de grande excitação, de grande prazer, de grande satisfação, que não depende do fim de dor nenhuma, e portanto é um prazer claramente positivo, talvez o prazer positivo mais visível e mais evidente. Junto com este prazer positivo existem vários outros do corpo, prazeres relacionados, por exemplo, com a dança, prazeres com a prática esportivas, o indivíduo se exercitar, se sentir forte, saudável, contente por estar fisicamente bem e disposto, e às vezes até por causa da secreção de endorfina mais eufórico e mais animado graças à atividade esportiva. Então existem muitas satisfações corpóreas que são positivas, que não dependem de sofrimento, de doença, nem de dor nenhuma preliminar. Existe também, para mim com autonomia, prazeres intelectuais relevantes, ou seja, o prazer que o indivíduo pode ter com uma leitura interessante, assistindo um filme que o emociona, ouvindo uma música comovente, trocando ideias ou conversando com alguém e contendo conversas que têm um conteúdo rico e que estimulam inquietação intelectual. Aprender é um prazer muito forte, e eu não acho que esses prazeres intelectuais são só sublimação do prazer erótico. Eu acho que os prazeres intelectuais têm autonomia. Então os prazeres positivos têm os do corpo, que estão ligados ou à atividade física ou ao erotismo. Alguns outros do corpo são complementos de prazeres negativos, quer dizer, gastronomia, amizade em cima do fenômeno amoroso. E existem os prazeres intelectuais genuínos, que são aqueles ligados ao prazer de aprender, de conhecer e de curtir, principalmente, as coisas que a inteligência da gente permite ver e conhecer, e inclusive aprender com pessoas que sabem alguma coisa a mais do que a gente. Muito bem, essa é a nossa participação desta semana no canal do YouTube. E eu aguardo vocês nas próximas semanas. Inscreva-se, acompanhe, você sempre vai ter algumas informações interessantes. Até a próxima.